Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 36 ao 44, diz assim: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, e estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Queridos, eu acredito que um dos maiores emblemas da fé cristã é exatamente a certeza, a convicção de que um dia Jesus Cristo voltará para resgatar a sua igreja e levar para si, mediante o arrebatamento, conforme está escrito em outras passagens bíblicas. Só que quando se fala da volta de Cristo, da vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja, um outro grande dilema, ou um grande dilema é: quando seria esse dia e quando seria essa hora? E nós sabemos, irmãos, que mesmo Jesus tendo falado isso, e o texto aqui, as palavras de Jesus, embora seja um sermão profético, uma linguagem profética, mas as palavras de Cristo nesse momento, dia e hora ninguém sabe, devem ser interpretados de forma literal e não de forma alegórica, ok? Contudo, mesmo Jesus tendo dito dia e hora ninguém sabe, ainda assim existem pessoas, em toda a história, que tentam marcar o dia da vinda do Senhor, que também anuncia-se também o fim dos tempos. Uns chamam de o fim do mundo, mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Vamos tratar da questão do dia e da hora. Eu até acredito que os primeiros que anunciaram equivocadamente a volta de Cristo, que também resultará na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, foram Himeneu e Fileto, já no primeiro século, quando disseram que a ressurreição já havia acontecido, e pelo fato da ressurreição já ter acontecido, obviamente eles deram a entender para as pessoas que Jesus já havia voltado. E isso gerou um alvoroço, uma perturbação dentro da igreja, ao ponto de confundir a mente de vários irmãos. Mas eles foram apenas os primeiros, porque, como eu disse, em muitas épocas foi-se anunciado o fim dos tempos ou a volta de Cristo. E eu quero ler para vocês aqui essa noite, querido, alguns dados que eu coletei, para você ver, irmão, que não é brincadeira anunciar a volta de Jesus. Você se colocar diante de dezenas ou centenas de pessoas, ou mesmo de milhares de pessoas, seja num culto como esse, seja numa rede social, ou seja através das mídias, de qualquer outro meio, e ficar por aí divulgando ou que Jesus já voltou, ou marcar data para a volta de Jesus, isso é perigoso. Muitas pessoas acabaram tendo seus ministérios em descrédito, porque marcaram a vinda de Jesus. E nós vamos ver aqui, irmãos, a lista, alguns aqui que resolveram marcar a vinda de Jesus, tá? E vamos ver o que é que isso resultou para a vida de muitas pessoas, tá bom? Então quero que você acompanhe comigo. Águazinha borbulhando aí, só podia ser com gás mesmo. Isso é obra de servo João. Valeu, servo João. Então, irmãos, me permitam eu ler, preste muita atenção aí. Profecia da volta de Cristo e o fim do mundo que falharam. Eu coloquei aqui, né? Escrevi, deixei aqui.
Muitos acreditavam que 21 de dezembro de 2012 seria o fim do mundo, por meio da interpretação do calendário maia, que teoricamente previa que esse seria o último dia da humanidade. Então, uma das datas mais recentes que se anunciou o fim do mundo, acho que todo mundo aqui lembra, né? Dia 21 de 12 de 2012, o mundo vai se acabar, tá? Isso numa perspectiva cristã seria o quê? Jesus está voltando, e o mundo está se acabando, e o dia do julgamento chegou. E quando chegava próximo esse dia, a gente via as especulações nas redes sociais, as especulações na própria mídia, na mídia comum, e obviamente a gente sabe, muita gente ficou nervosa, muita gente ficou preocupada. O dia 21 de 12 de 2012 chegou, e o mundo se acabou? Jesus voltou? Não. O mundo não se acabou, Jesus não voltou, e as coisas continuaram do mesmo jeito. Então, mas entenda, querido, que essa crença do fim do mundo, ela, e de uma data determinada, até mesmo marcar dia e hora, ela já tem sido algo muito divulgado em todas as épocas. E nós vamos aqui ver agora uma lista, acho que de 12 profecias, só para você ter ideia, que em 1805 surgiu na cidade de Leeds a galinha profeta. Já imaginou isso aí, irmão? Não, a galinha profeta surgiu. Olha o seguinte: existem inúmeros exemplos de pessoas que proclamaram o retorno de Jesus Cristo, mas provavelmente nunca existiu um mensageiro mais estranho do que a galinha da cidade inglesa de Leeds, de 1806. As pessoas da cidade contavam que uma galinha começou a botar seus ovos no formato da frase Cristo is coming, ou seja, Cristo está chegando. Notícias do incrível milagre se espalharam rapidamente, e muitas pessoas se convenceram que o dia do juízo final estava próximo. A história começou a tomar proporções enormes, até que um curioso cidadão da cidade observou a galinha botando os ovos e descobriu que a cidade inteira tinha caído em uma brincadeira de mau gosto. Alguém estava pintando nos ovos da galinha: Jesus está chegando. E as pessoas simplesmente viram os ovos ali com aquilo escrito: Jesus está chegando, Jesus está chegando. Vê o jornal, vê a televisão, as pessoas começaram a divulgar. Criou-se um alvoroço naquela cidade inglesa, meu irmão, e as pessoas passaram a acreditar que realmente Jesus estava chegando, estava voltando. E alguém foi descobrir que era só uma brincadeira de mau gosto. Alguém estava pintando os ovos da galinha, escrevendo aqui. Irmão, mas eu não vou muito longe. Há pouco tempo atrás, as pessoas dizem que uma criança nasceu, e aquela criança, ao nascer, ela ali, bebezinho novinho, disse: Jesus está voltando, e depois morreu. Essa coisa desse sensacionalismo girando em torno da volta de Cristo, a gente está percebendo aqui que isso é coisa antiga, mas tem coisa ainda mais antiga. Então, caiu no conto da galinha. E pode ter certeza, meu irmão, que até cristãos algumas vezes acabam dando crédito a isso. Nós vimos aqui um segundo relato, que foi um conhecido, e eu me lembro do Auricélio, quando eu vi isso aqui, nós já debatemos contra isso aqui. Adivinha quem foi, Auricélio? O Cleopas do Milharal, né? A previsão adventista do dia 23 de abril de 1843, isso mesmo, os adventistas, antes mesmo, os fundadores da seita adventista do sétimo dia. O fazendeiro estadunidense William Miller, depois de estudar a Bíblia durante vários anos, concluiu que a data escolhida por Deus para acabar com o mundo, para a volta de Jesus, poderia ser encontrada em uma interpretação literária dos escritos. Ele explicava para os seus seguidores, chamados de adventistas ou mileristas, que o mundo acabaria em 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, porque quando chegou 21 de março de 1843 não se cumpriu. Ele remarcou de novo a volta de Jesus para 21 de março de 1844. Ele pregava e publicava o bastante para conseguir milhares de seguidores e chegar à conclusão de que a data definitiva seria 23 de abril de 1834 ou de 1843. Muitos seguidores de Miller venderam ou doaram suas posses quando a data do fim do mundo não chegou.
e Jesus não retornou, o grupo se desintegrou, mas alguns remanescentes formaram a religião adventista. Ou seja, uma interpretação da Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, a respeito da purificação do santuário. William Miller entendeu que estava sendo marcado ali o dia que Jesus ia voltar, 1843, 1844. E ele começou a propagar isso, meu irmão. Muita gente deu crédito, muita gente acreditou, e as pessoas ficaram tão eufóricas. Ele conseguiu milhares de seguidores. Alguns chegaram a vender tudo que tinha, ou doar tudo que tinha, porque afinal de contas Jesus já vai voltar mesmo, dia 21 de abril de março de 1844. Então não preciso mais de nada, não preciso mais de casa para morar, não preciso mais de carro para andar, não preciso mais de absolutamente nada. Venderam tudo, se desfizeram de tudo. E o que aconteceu é que a data chegou e Jesus não voltou. Dá uma alinhada aqui, por favor, Tiago. Olha, irmão, a previsão irresponsável. Olha o que causou na vida das pessoas, irmãos. Imagina quanta confusão dentro de casa, quanta confusão dentro dos lares, quanta confusão entre marido e mulher esse cidadão aqui causou com essa mentira, com esse ato irresponsável. Mas vamos adiante. Terceiro, o retorno de Jesus em 1891. Joseph Smith, agora o fundador da região Mormon nos Estados Unidos, afirmou a líderes de igreja em 1835 que Deus havia dito a ele que Jesus retornaria em 56 anos, o que não ocorreu, e o mundo continuou seu curso natural. Joseph Smith, fundador dos Mormons, disse que Deus falou para ele que daqui 56 anos Jesus vai voltar. E ali ele conseguiu também muitos seguidores, muitas pessoas deram crédito a isso, e acabou que se passando esses 56 anos, acho que ele foi sabido, né? Ele bota 56 anos para frente aí, porque daqui para lá eu morro. E de qualquer maneira o ministério dele ia ascender, de qualquer maneira ele ia ficar famoso. Daqui 56 anos eu estou morto mesmo, vou morrer mesmo, não estou mais aqui, é muito tempo pela frente, dá tempo de eu ficar famoso de sobra. E aí, meu irmão, esse fundador da seita Mormon, e o pior de tudo o que é? Pior de tudo é que a religião dele continuou ainda ganhando força e chegou até os dias de hoje. Pessoas dando crédito a um herege fanático que disse ter ouvido a voz de Deus. E aqui eu quero aproveitar para te dizer uma coisa, irmão. Mesmo que viesse um anjo dizendo ser Gabriel, o mensageiro, ou Miguel, o grande guerreiro, ou mesmo que viesse um querubim com aquele monte de asa, com aquele monte de olhos ardendo em fogo, dizendo para você o dia e a hora de Jesus voltar, meu irmão, ainda assim você não deveria dar crédito ao que ele estava dizendo. Vamos para um quarto evento. Cometa Halley, 1910 ou 1881, um astrônomo descobriu que a cauda de um cometa tem gás mortal, chamando o cianógeno, tão tóxico quanto o cianeto, não sei o que é isso não, tipo de gás mortal, que é semelhante a ele. A descoberta não recebeu muita atenção, até que alguém notou que a Terra passaria próxima, que o cometa Halley passaria próximo à Terra em 1910. O respeitado jornal estadunidense, The New York Times, e vários outros questionavam se todas as pessoas do planeta morreriam envenenadas pelo gás tóxico, e que levou a uma onda de pânico nos Estados Unidos. Finalmente os cientistas, com a cabeça no lugar, explicaram que não haveria motivo para temer a passagem do cometa, que ocorreu sem maiores problemas. Ou seja, mais alguém aqui anunciando o fim dos tempos, o fim do mundo. Agora um cometa que vai passar trazendo um gás tóxico na sua cauda e vai morrer todo mundo. Um quinto anúncio, fim do mundo em 1982. Em maio de 1980, o fundador da coalizão cristã, agora entra aqui o cristianismo no meio, celebridade televisiva Pat Robertson, assustou muitas pessoas quando contrariou ao vivo a passagem de Mateus 24:36, que afirma que ninguém sabia o dia nem a hora
que o fim chegaria, e ele afirmou à plateia do seu programa que ele sabia quando seria o fim do mundo e a volta de Jesus. Eu garanto a vocês, disse ele, que até o fim de 1982 um julgamento no mundo haverá, ele disse. Um pregador evangélico, um homem que conseguiu, meu irmão, unir igrejas, que conseguiu criar um grande movimento, um famoso apresentador de televisão, de programa cristão, disse para a sua plateia, para o público, que não terminaria 1982 sem que Jesus voltasse, e Jesus não voltou. Um sexto anúncio: aceita Heaven's Gate, quando o cometa Hale-Bopp apareceu em 1997. Surgiram também rumores de uma nave alienígena que está seguindo o cometa. Além disso, as pessoas afirmavam que a nave estava sendo escondida pela NASA e pela comunidade astronômica, né? Aquelas coisas, olha, a NASA está escondendo isso aí, tá? O que podia ser facilmente refutado por qualquer pessoa com um telescópio. Apesar da negação da existência de tal nave, os rumores foram divulgados amplamente e inspiraram a criação de uma seita chamada Heaven Gates, portais do céu, que acreditava que o mundo acabaria logo. Infelizmente, no dia 26 de março de 1997, o mundo acabou para 39 membros do culto, que foram levados a um rancho no meio do deserto e cometeram suicídio por acreditar que suas almas seriam levadas pelos alienígenas. Olha a loucura que esse povo cometeu, irmão. Acreditaram que Jesus ia voltar logo, que o mundo estava para se acabar, e que por trás desse cometa Hale-Bopp aí vinha uma nave alienígena que ia raptar todo mundo. E para eles não serem raptados por essa nave alienígena, 39 pessoas foram para um sítio, um rancho, e ali, em 26 de março de 1997, não muito tempo atrás, eles cometeram suicídio coletivo, porque acreditaram que o fim do mundo estava chegando. Olha o que uma data marcada de forma irresponsável, um anúncio da volta de Cristo, do fim do mundo anunciado de forma irresponsável, pode desencadear na vida de pessoas, levar pessoas a tirar a própria vida. Isso é fato, isso aconteceu. Nós temos aqui um sétimo exemplo, as previsões de Nostradamus de 1999. A escrita metafórica e obscura de Michael Nostradamus, ou Michel Nostradamus, conhecido como Nostradamus, intrigaram estudiosos por mais de 400 anos. Seus escritos, que dependem muito da interpretação, foram traduzidos e reescritos em inúmeras versões. Uma das suas frases mais famosas afirma: o ano de 1999, sétimo mês, do céu virá o grande rei do terror. Nostradamus previu que em 1999, no mês de julho, Jesus voltaria. Muitos devotos das previsões de Nostradamus ficaram preocupados, já que ele tinha grande fama, e acreditaram que esta era a sua previsão do fim do mundo. E Nostradamus profetizou isso e nada aconteceu. Famoso, acho que todo mundo aqui pelo menos já ouviu falar Nostradamus. Não aconteceu. Uma previsão insana. Em janeiro de 2000, isso aqui eu me lembro demais, irmão. Em janeiro de 2000, de 99 para 2000, eu estava no centro de Fortaleza, eu estava no centro de Fortaleza, fazendo compras com a minha esposa. Eu lembro demais, dezembro de 1999 para chegar de 2000, estava no centro, lá naquela praça de Alencar, fazendo compra, e eu me lembro demais disso aqui. E eu estava lá fazendo compra e pensando: rapaz, será que vai se acabar mesmo? A virada do milênio deu origem a mais uma previsão para o fim do mundo. O problema notado na década de 70 seria que muitos computadores não conseguiriam ver a diferença entre o ano 2000 e o ano 900.
Ninguém tinha certeza do que isso significaria, mas muitos sugeriram que o problema catastrófico poderia ocorrer. Desde blackouts enormes, holocaustos nuclear e venda de armas cresceram muito, e várias pessoas prepararam os lugares para viver após a catástrofe. Mesmo com todos os problemas previstos, o ano novo começou normalmente, com alguns pequenos problemas em computadores isolados. Houve um problema lá na questão de digitação dos computadores, na questão da data dos computadores. Houve um problema nesse erro, e por conta desse erro, desse problema técnico nos computadores, começaram a dizer que quando chegasse o ano de 2000, os computadores não iam conseguir conciliar a data que estava entrando, e ia haver umas gigantescas catástrofes no mundo. Alguém lembra disso aí? Lembra disso aí? Só que a gente não sabia bem que estava ligado a essa questão dos computadores, né, de uma data de ano, né? Não sabia bem isso, mas muitos aqui lembram disso. O bug do milênio, pronto, exatamente, foi o termo que eu li lá e eu não quis colocar aqui. O bug do milênio, ficou conhecido como isso aí. Um nono comentário. 5 de maio de 2000, por acaso o Y2K não acabar com a humanidade? Uma outra catástrofe global foi prevista por Richard Nonn, o autor do livro 555-2000, Ice, o gelo, o desastre final. Segundo o autor, o gelo da Antártida teria quase 5 km de espessura no dia 5 de maio de 2000, quando os planetas se alinhassem no céu, resultando em uma morte gelada para toda a humanidade. Eu acho que até saiu aquele filme lá 2012, né, que tudo gelado, né? O final dessa história foram milhares de exemplares de livro vendido, mas sem mortes em massa devido ao gelo derretido. Quem sabe o aquecimento global impediu a catástrofe? Sempre tem uma desculpa, né? Então agora um camarada resolveu prever que o mundo ia acabar tudo congelado no ano 2000, e isso acabou criando outro alvoroço para muitas pessoas. Agora, do ano 2018, de acordo com o pastor da Igreja de Deus, Ronald Weinald, autor do livro de 2008, A Última Testemunha de Deus, o autor desse livro, centenas de milhares de pessoas morreriam a partir de 2006, quando o livro foi lançado. Ao fim daquele ano, o pastor afirmava que haveria no máximo 2 anos antes do momento em que o mundo entrasse no pior período de toda a existência humana. Até o segundo semestre daquele ano, os Estados Unidos teriam sofrido um colapso e não existiriam mais como um país independente, de acordo com o que está escrito no livro. Ele coloca a sua reputação em jogo no seu papel de profeta de Deus, e a Deus reputação. Então esse pastor se intitulando que ele era a última testemunha de Deus. Esse é um problema desses camaradas. Eles ficam achando que eles são a última testemunha de Deus, o último profeta, né, do momento, e acabam que profetizam nessas coisas. Tem outra aqui conhecido como o milenarismo. Essa aqui eu achei interessante. A especialista explica que é uma corrente chamada milenarista acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra duraria 1000 anos, ou seja, do ano nascimento de Cristo até o ano 999. A chegada do ano 1000 da era cristã foi, portanto, aguardada com bastante ansiedade na Europa medieval. O escritor austríaco-americano Richard Erdős, autor do livro Vivendo à Beira do Apocalipse, em tradução livre, né, conta que a expectativa pelo retorno de Cristo dominou não só o ano de 999, mas todo o século que o precedeu, ou seja, desde o ano 900 até chegar ao ano 999, um século inteiro, as pessoas acreditando que estavam vivendo o último momento. Mas todo o século, segundo o livro, lançado em 1988, as pessoas da época imaginavam que o Magedon viria na noite de Natal, ou então à meia-noite, na virada do ano de 999 para o ano 1000. O Papa Silvestre II celebrou uma missa diferente na virada do ano, com rituais religiosos especiais. Como o mundo não acabou, surgiram lendas em torno do pontífice de que ele teria recorrido à ajuda dos magos árabes, ou até mesmo feito um pacto com o diabo para o mundo não se acabar. Sempre tem uma desculpa. O milênio começou desde o nascimento de Cristo, então o mundo vai se acabar em 999 para a virada de 1000.
Aí aquele período de alvoroço, a divulgação dessa notícia. Quando chegou o período, a virada do ano, esse Papa aqui, o Papa Silvestre II, celebrou uma missa diferente, com ritual diferente, talvez até acreditando mesmo que podia ser. Aí as pessoas viram os rituais diferentes que ele fez, acabaram dizendo que Jesus não voltou porque o Papa fez um pacto com o diabo. Aí Jesus não voltou por isso. 12º exemplo é o pastor Harold Camping. Um outro pregador americano voltaria a pregar o fim do mundo mais de um século depois. Radialista evangélico Harold Camping anunciou que Jesus Cristo retornaria à terra. Olha só esse aqui foi mais detalhista. Esse pregador evangélico de Jesus ia voltar à terra no dia 21 de maio de 2011, 6 horas da noite. 6 horas da noite, do dia 21 de maio de 2011, quando Jesus volta. E que os crentes seriam arrebatados aos céus, a destruição do planeta começaria ali, e todos os que não acreditassem iam morrer. Olha a pregação desse camarada. A pregação dele. No dia 21 de maio de 2011, 6 horas da tarde, Jesus volta. Marcou o dia até a hora. E quem não acreditar vai morrer no que eu estou dizendo. Quem não acreditar no que eu estou dizendo vai morrer. Jesus não voltou, não morreu ninguém. Aí imagina como é que não ficou a reputação do ministério desse cidadão. Mas olha só, um seguidor disse que chegou a gastar $140 mil em publicidade para a previsão de camping. Ou seja, o camarada gastou $140 mil, $500 mil aproximadamente, para propagar essa mentira. Outro cruzou os Estados Unidos percorrendo quase 5.000 quilômetros do estado do Maryland até a Califórnia, onde fica a sede da Rádio Camping, para presenciar o momento junto com o pastor. Outro camarada saiu, viajou 5.000 quilômetros para ir lá para a rádio no dia 21 de maio de 2011 para esperar a volta de Jesus, já junto com o pastor que estava profetizando. Depois que nada aconteceu, Camping afirmou que a data inicial estava errada, mas que na verdade Jesus voltaria era no dia 21 de outubro, não 21 de maio daquele mesmo ano, o que também não aconteceu. E em 1994 o pastor já havia previsto o Apocalipse. Então esse camarada aqui, meu irmão, pelo visto, ele foi prevendo o Apocalipse todo ano, até ele morrer. Eu acho que ele estava orando para morrer logo. Então essas aqui são algumas previsões, irmãos, que nós vimos desde o primeiro século até recente agora aí, 2012, várias previsões. Nada aconteceu. Mas mesmo nada tendo acontecido, as pessoas ficaram em alvoroço, pessoas ficaram preocupadas. Cristãos, crentes, evangélicos, cristãos, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, deram crédito a isso. Uns venderam o que tinham e foram lá ficar esperando, olhando para o céu, esperando a hora que estava marcada. Nada disso aconteceu. Agora sabe o que me intriga? O que me intriga é que mesmo depois de dezenas e dezenas de previsões falharem, todos os anos surgem novos profetas, novos pregadores, marcando o dia e alguns até a hora que Jesus vai voltar. E não tem sido diferente com esse ano que nós estamos, o ano 2019. Esse ano 2019 tem sido marcado por algumas pessoas nas mídias. Hoje todo mundo tem Facebook, YouTube, o camarada pega o celular e bota aí, fala para o mundo inteiro ver na hora que quer. Aí está um monte de gente nas redes sociais, YouTube, dizendo que, marcando o fim do mundo, o fim dos tempos, a volta de Jesus para esse ano. Eu vi isso no ano passado, estou vendo agora esse ano.
Agora eu quero ler para os irmãos um e-mail que eu recebi. Agora isso aqui foi comigo, eu deixei por último aqui. Dezenas de e-mail que eu recebi de um cidadão que mora aqui no Brasil. Até conversei com o Alicélio sobre ele. Não vou dizer o nome dele, vou respeitar a identidade do irmão. Um irmão evangélico que mora no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Ele deve ouvir isso aqui, talvez vá ouvir. Não vou dizer seu nome, fique tranquilo. Ele, há 10 anos atrás aproximadamente, ele escreveu e-mail para mim agora esse ano. Ele disse que há 10 anos atrás aproximadamente, 7 anos, 10 anos atrás, eu não me lembro bem o tempo que foi, que Deus revelou para ele que Jesus ia voltar no dia 25 de outubro de 2019. Um irmão lá do Rio de Janeiro disse: Deus, há 7 anos, 10 anos atrás, Deus revelou para ele que Jesus ia voltar no dia 25 de outubro de 2019. Desde então, a vida dele começou a girar em torno disso. E agora, esse ano, começo desse ano, ou meados desse ano, foi que ele disse que recebeu a direção de Deus para começar a anunciar isso para o povo. E ele começou a coletar e-mails de vários pastores, de várias igrejas, inclusive do meu, que ele pegou, né? O meu e-mail está em público, e começou a enviar a mensagem para igrejas e pessoas de várias partes do mundo, de acordo com o que ele me falou. Ele disse que envia esse e-mail para pessoas de várias partes do mundo. E num dos e-mails que ele mandou para mim, eu vou ler aqui para os irmãos: o arrebatamento vai acontecer no dia 25 de outubro de 2019. Olha só, irmão, em que ele fala, baseado em que Jesus vai voltar. Presta atenção nisso aqui, só para você ver onde é que está a cabeça desse povo que marca a hora da vinda de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira. Na mesma sexta-feira ele voltará, porque era numa sexta-feira, o dia 25 de outubro. De acordo com Gênesis 12, verso 3, significa, já que é Gênesis 12, verso 3, Gênesis 12 significa os 12 apóstolos de Jesus. O número 3 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha a interpretação do camarada, meu irmão. Olha só. Falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 desse mês. Êxodo 12, verso 3, significa outubro, o mês do arrebatamento. No entendimento, na interpretação desse irmão, Êxodo capítulo 12, verso 3, significa o mês de outubro, o mês do arrebatamento. Aí vem o esposo, Mateus 25, 6. Mateus 25, 6 significa Jesus desce do céu para levar o seu povo. 25 significa o dia do arrebatamento. Essa é a interpretação dele. Vendo aí antes. Mateus 25, o 25 significa o dia do arrebatamento. O verso 6 significa façamos o homem. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã do sexto dia. Gênesis 1 e 3. E criou Deus o homem à sua imagem, mas Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, 12. Eu sou o profeta do Senhor. Aí colocou o nome dele aqui. Olha a petulância do camarada. Eu sou fulano de tal, está aqui o nome dele, o profeta do Senhor. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o teu testemunho é verdadeiro. Na verdade nem tão verdadeiro, né? Já que ele marcou para o dia 25 de outubro e não se cumpriu. João 21, 24, vocês vão dizer, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Ele colocou aqui. Ele disse assim: olha, pastor Jardel e outros aí, vocês vão dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, mas Mateus 24, 36 diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu falo, Deus é Espírito. Observe, Deus é Espírito, importa que os adorem Espírito e verdade. João 4, 24. E disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. João 14, 23. Quem revela o arrebatamento é o próprio Senhor Deus, que está dentro de mim, disse o profeta aqui, o irmão que escreveu para mim. Igreja, bem-aventurado o que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Lucas 1, 45.
dia 25/10/2019 vai acontecer o arrebatamento. E esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partir, número 10:28. E vos acontecerá isso para testemunho. Aí ele escreveu vários outros e-mails para mim. E nesses outros e-mails ele falou assim para mim: presta atenção, no dia 25 de outubro, às 5h59 da manhã, os mortos ressuscitam. 5h59 os mortos ressuscitam. 6 horas em ponto, 1 minuto depois, o arrebatamento acontece. Está aqui, eu estou em vários e-mails lá em casa, recebi desse irmão. E eu falei para ele: irmão, você está jogando o seu ministério na lama. Vá pregar que Jesus vai voltar, mas não marque dia e hora não, homem de Deus. Pelo amor de Deus, criatura, tenha juízo. Aí eu falei para ele assim, eu digo: olha, irmão, está lá no e-mail que eu mandei para ele, no dia 25 de outubro Jesus não vai voltar. Eu vou escrever para você no dia 26 e vou perguntar porque é que ele não voltou, e eu não aceito desculpa. Aí ele escreveu um e-mail para mim e disse: eu não vou poder lhe responder porque eu vou estar no céu. Sério? Não vou poder lhe responder porque você está no céu. Homem de pequena fé. Ele me chamou de homem de pequena fé. E eu falei para ele: irmão, eu estou preocupado com o senhor. Fiquei preocupado. Falo isso, irmão, toda sinceridade. Eu digo: irmão, eu estou preocupado com o senhor. Pelo amor de Deus, não vai tentar contar a sua vida não, porque sua decepção vai ser grande, sua frustração vai ser grande. Aí no dia 25 de outubro de 2019, agora passado, uns 2 meses atrás, 1 mês, 2 meses, 6 horas da manhã, Jesus voltou e arrebatou a igreja? Jesus não voltou e não arrebatou a igreja. Tudo continuou como estava. E eu pensei: vou escrever para ele. Eu falei: não vou escrever não. Não vou escrever porque vai que o camarada aí é doido, é perturbado e vai querer vir aqui fazer alguma coisa comigo. Deixa quieto. 3 dias depois, ele escreve um e-mail para mim. E eu nunca mais respondi os e-mails dele. Nunca mais. Mas os últimos e-mails que ele respondeu para mim foi o seguinte: que Jesus não voltou porque o povo não acreditou. Jesus não voltou porque a igreja não acreditou, porque os pastores não acreditaram e não se prepararam. Sempre haverá uma desculpa. Irmãos, vocês que estão preocupados me perguntaram: pastor Jadel, explica o que significa. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu vou te explicar, meu irmão. Você sabe ler? Vamos soletrar. Ninguém sabe o dia nem a hora. É exatamente isso que quer dizer, meu irmão. Simplesmente isso, apenas isso, e não mais do que isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu estou falando português direitinho? Está dando para entender aí? Então coloca uma cor na tua cabeça: quando surgir um ser humano ou um anjo do céu vier lhe dizer que Jesus vai voltar no dia 25 de outubro de 2020, de 2021, de 2030, pode levantar a mão que ele cai, que é demônio, meu irmão. Claro que eu estou só ilustrando aqui, usando força de expressão. E agora, meu irmão, está cheio de gente de novo prevendo que Jesus vai voltar esse ano agora, e Jesus não vai voltar. Jesus não voltou esse ano, o ano está se acabando e ele não voltou. Se você ler Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai ver Jesus falando da vinda dele, meu irmão, e ele vai dar sinais. Mas nós temos que aprender, irmãos, a interpretar esses sinais e entender que sinais são esses, porque até o apóstolo Paulo, meu irmão, e os irmãos daquela época acreditaram que Jesus estava vindo, Maranata, 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 e Paulo ainda foi além. Paulo ainda disse que ia estar vivo quando Jesus voltasse, porém não marcaram o dia nem hora.
mas mediante os sinais que estavam acontecendo, disseram: Jesus está para voltar. Isso é o certo. A igreja tem sempre que pregar que Jesus está para voltar. A igreja tem sempre que pregar que Jesus breve voltará. A igreja tem sempre que dizer que muito em breve o noivo virá para nos resgatar. Porque isso, irmãos, aquece o coração da igreja, isso alegra nosso coração, isso nos traz esperança. A igreja teve essa esperança no começo, e a igreja precisa ter essa esperança sempre, meu irmão. Mas nós não podemos marcar dia nem hora. Eu não acredito que alguém que congrega com a gente aqui decreta essas coisas, não, certamente. Se você está dando crédito a essas coisas, você precisa vir mais cultos, tá bom? Ou você não está vindo para os cultos, ou não está assistindo as pregações no canal que a gente bota, porque além de pregar quem te coloca no canal ainda, e vocês não estão vendo. Já o outro veio dizer que Jesus não vai voltar nem hoje, nem amanhã, nem dia 25 de outubro de 2019, 6 horas da manhã, não, Jesus já foi voltar. Porque diz que cedo venho, presto venho. Eles nunca analisam o contexto da linguagem profética. Camarada pega o microfone, como eu vejo uns pregadores aí, dizendo que a Bíblia não pode ser interpretada literalmente, mas tem que ser interpretada de forma alegórica, porque ela traz uma revelação. Aí nessas horas ele pega ao pé da letra. Outras coisas tem que ser alegórica, essa que ele vem, breve vem, breve vem, breve vem, tem que ser o pé da letra. E a linguagem profética, que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E a linguagem profética, que breve voltará, mas mediante os sinais se cumprindo. Que o próprio Paulo diz: Jesus breve voltará, Maranata, ele está para voltar, ele vai voltar logo. Sim, vai voltar, ele vai vir. Depois Paulo escreve aos Tessalonicenses: não deixe ninguém enganar, porque Jesus também não vai vir assim tão logo. Estão dizendo aí que Jesus está perto de voltar, não deixe ninguém enganar, porque ele não vai vir agora, do jeito que estão dizendo aí. Primeiro é preciso acontecer a apostasia, se revelar o anticristo. Aí ele começa a dar outros sinais. Aí você olha para Apocalipse, vem toda uma linguagem profética mostrando os sinais. Você vai para o sermão profético, que ele fala de uma geração, e quando ele fala no contexto daquela geração, ele não está falando sobre, leia a linguagem, entenda, compreenda tanto a questão literária como a questão profética, que dentro no desenvolvimento do sermão, quando ele fala esta geração, ele já está claramente, como eu já expliquei outro dia aqui, apontando para uma geração lá na frente, porque ele está dentro do argumento dos sinais. Ele está dentro do contexto do sinal que ele está falando. É como se eu estivesse contando uma história para você aqui. Irmãos, aí em outubro de 2020, aí o Auricélio vai comprar o carro dele. Aí o Auricélio vai comprar o carro dele, o Auricélio comprando o carro dele. Aí nós vamos dentro do carro do Auricélio, nós vamos viajar para tal local. Só você que eu estou falando numa linguagem futura, mas ao mesmo tempo usando coisas como parece que são presentes, mas não presente para agora, presente para aquele momento, para aquela ocasião. Por isso que essa questão essa geração não passará, tem sido muitas vezes tão mal interpretada. Aí o camarada que prega isso se obriga a depois dizer que arrebatamento não vai mais acontecer, que ninguém ressuscita, o corpo não ressuscita, que aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15 está sendo mal interpretado, que aquilo não é o corpo de carne que vai ressuscitar, é o Espírito que vai ser glorificado lá no céu. Ele vai começar a distorcer um monte de coisa. Então, meu irmão, o texto diz: porém um dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. E aí ele começa a mostrar alguns sinais nos dias de Noé, da ansiedade da sociedade, o consumismo da sociedade, a multiplicação do pecado, da imoralidade, da perversão. Lá em Lucas 21 ele vai falar da mulher de Ló, ou dos dias de Ló lá em Sodoma, o homossexualismo, a depravação social se multiplicando. E aí em seguida depois ele vai falar do arrebatamento no verso 40,
dando-nos a entender que o arrebatamento não é todo mundo que vai subir, mas apenas aqueles que realmente devem subir, que são os eleitos de Deus. Aí vem esse outro pessoal aí dizer, não, mas que fala de arrebatamento. Ele não está falando de nós sermos tirados aqui e ser levados para o céu. Ai não, então lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós seremos arrebatados ao céu, a encontrar o Senhor nos ares. Mas você distorce um entendimento da Escritura, depois você precisa distorcer todo o resto para dar sustentação à heresia que você está introduzindo. Mas um alerta, irmãos, fica para nós aqui esta noite. Primeiro, verso de número 44: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que vocês não imaginam. Então ele falou que se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria, ele estaria em vigilância, e o ladrão chegaria, e o ladrão não roubaria a sua casa. Então ele disse, assim como nós também não sabemos a hora que Cristo vai voltar, devemos obviamente viver em vigilância, como quem de fato espera o Senhor voltar, sem marcar dia, sem marcar hora. Mas é dever de todo cristão, irmão, escute o que o texto está falando, é dever de todo cristão, sermão profético, todo cristão viver esperando o momento em que Cristo voltará a buscar a sua igreja. É assim que nós temos que viver. Eu devo viver hoje aguardando o Cristo voltar nas nuvens, como ele vai dar o exemplo do servo. Verso 45: quem é pois o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando viaja, está servindo assim. Os senhores, quando viajavam, pegavam um servo fiel e colocavam ele para cuidar da casa dele. E o Senhor daquele servo se agradava muito quando o servo cuidava direitinho, se comportava direito. Quando o Senhor voltava aqui, via o servo cuidando direito da casa dele, dos bens dele, o Senhor o recompensava. E é isso que o texto está dizendo para nós. Ele diz, bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier achar assim, servindo, vigilante. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Por quê? Porque esse é o servo verdadeiro, esse é o servo fiel, esse é o servo eleito, esse é o servo salvo. Ele de fato se conduz, se comporta e vive para a glória de Deus, com toda imperfeição, erros e falhas. Ele vive a esperar o retorno do Senhor, e ele vive a batalhar contra o pecado e se desviando do mal. Esse é o servo fiel e prudente, selado com o Espírito Santo, que não pode vir entregue aos prazeres à prática do pecado, porque Deus habita nele, e não tem como ele viver mais tendo prazer no pecado. Mas os servos falsos, os falsos servos, o joio no meio do trigo, os peixes ruins, o reino de Deus é como uma rede jogada do mar que atrai toda peste de peixe. Os peixes bons, peixe ruim, porque a mensagem do evangelho impacta as pessoas. A mensagem do evangelho vem como um martelo batendo, com uma pedrada no peito, ela impacta a gente, e ele acaba que atraindo realmente salvos e não salvos, peixe bom e peixe ruim, joio e trigo. E aí ele diz, se aqueles mau servo, servo mau, ele é um pseudo servo, ele está ali no meio, mas na verdade ele não é um servo. Aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, ou seja, o servo mau, o falso servo está sempre nessa mente, Jesus vai voltar não, Jesus vai voltar, não tem que esperar Jesus não, não tem que esperar Jesus não, Jesus já voltou, ou então Jesus não vai voltar, ou então ele vai demorar demais a voltar, não tem que viver esperando Jesus voltar não. Um mau servo, já mostrando realmente que sua natureza é mal, que ele não foi regenerado, que ele não tem o Espírito de Deus.
Então o argumento dele é esse: o meu senhor tarde virá. Aí a vida dele passa a ser como? Comer, a beber com os bêbados. Ou seja, ele passa a viver uma vida com pessoas depravadas, com pessoas pervertidas, imorais, lascivas, já provando com suas obras, meu irmão, que ele não é servo. Me diga qual é o servo de Deus que tem prazer, que está ali, meu irmão, num bar com a roma de bêbado ali, meu irmão. Servo de Deus tem prazer de sair com o servo de Deus. Eu acho bom sair com vocês, eu acho bom estar com vocês. Vamos para a casa do irmão, lá nós faz o churrasco, lá nós faz isso, aquilo, outro. A gente conversa, a gente brinca, a gente ri, mas somos nós. Mas o servo mau não, ele tem prazer de estar com os irmãos não. O falso servo, o negócio dele está com os bêbados, com os depravados. Aí ele vai começar a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os bêbados, virar o senhor daqueles. Ou seja, está cheio de gente dentro da igreja, dizendo-se ser servo, mas não passam de servos maus, pseudos servos, que não amam o seu Senhor, que não deseja a sua vinda, que não tem prazer com os irmãos. O negócio dele é as orgias do mundo, é o pecado, é a depravação. Mas a religião dele é a gospel, a religião dele é a evangélica, mas o negócio dele é a depravação, é a imoralidade, é a perversão, é o mundão desmantelado. Mas a religião dele está com a Bíblia, é batizado, está falando Santa Ceia, está no meio dos irmãos. Mas a Bíblia está revelando, mostrando que ele não é salvo, que ele não nasceu de novo, que ele não foi regenerado, que ele está no nosso meio, ao invés de ajudar, ao invés de estender a mão, ao invés de estar junto, o negócio dele é bater, o negócio dele é criticar, o negócio dele é puxar tapete, o negócio dele é apontar, o negócio dele é caluniar, é mentir, é enganar, é estar no meio da igreja se prostituindo. É isso que ele está falando. Então, o nosso dever como igreja de Cristo, como povo eleito, povo salvo, mesmo sabendo, Jesus virá mediante os sinais. Eu espero a volta de Cristo e desejo que Ele volte. Só que eu sei que para Jesus voltar, primeiro os meus olhos têm que ver o anticristo. Enquanto eu não ver o anticristo nessa terra, enquanto eu não ver essa unificação ecumênica da religião, unido com a política, e a gente está vendo já o negócio marchando para isso. Falei outro dia aqui, acharam ruim, mas a Assembleia de Deus, meu filho, Assembleia de Deus, ó, tchau, tchau, já foi, já era. Me mostra uma Assembleia de Deus que não está ligado com político, e que não prega a teologia da prosperidade, que eu digo, ali é uma Assembleia de Deus de verdade. Quando você me mostrar uma, não tem campanha, não tem aliança com político, não tem um comércio dos dons, que não explora o povo, aí eu digo, não, é a Assembleia de Deus. Ali realmente é uma Assembleia de Deus de verdade. Já foi. As maiores igrejas evangélicas, irmãos, estão ligadas diretamente à política. Eles estão prostrados, cheirando o chinelo, beijando os pés, fazendo alianças com políticos, comendo na mão dos políticos, dominados pelos políticos. Muitos até vendendo o voto do curral eleitoral. Na minha igreja tem 100 votos. Quanto é que vale esses 100 votos? Me dê aí 10 mil, me dê aí 50 mil, me dê aí 100 mil. Nós temos que fazer uma reforma no prédio, nós estamos comprando um terreno, nós temos que comprar um material de construção. Sim, lá eu garanto os votos da igreja para você. Então me dê aí esse dinheiro. É isso que está acontecendo dentro das igrejas. Nossos olhos têm que ver, meu irmão, o ecumenismo acontecer. Está acontecendo ou não está? Está. Nossos olhos têm que ver a aliança política, Apocalipse capítulo 13 do verso 1 ao 10, com a aliança religiosa, Apocalipse capítulo 13 do verso 11 e diante, juntos. Está acontecendo ou não está? Acontecendo.
E isso significa para nós o quê? Que nos parece que está muito perto de emergir esse líder político que vai trazer unificação no mundo, que vai ter uma potência maior do que foram os impérios passados, grego, persa, caldeu, romano. Então, isso está perto de fato acontecer. A gente olha assim, sabe, não é amanhã, não é da noite para o dia, mas a gente vê que a coisa está caminhando aí, ó, tá andando, dá para os olhos abertos, dá para enxergar isso claramente. Eu consigo enxergar isso claramente. Muitos irmãos aqui conseguem enxergar isso claramente. Quem está mais ligado em questão de profecia, escatologia, enxerga, mas enxerga isso mesmo acontecendo mesmo aí, sabe, de uma forma clara, à luz do dia, mas ninguém percebe. Aí você vai pregar contra a união da igreja com a política. Não pode pregar porque é bom que ele esteja lá, não pode pregar contra. Aí os evangélicos vai e se dobra diante de um... Eu não tenho nada com político nenhum, nem sou a favor nem contra. Aí chega um camarada aí para se candidatar a presidente do Brasil, né? Aí se ajoelha diante de um pastor. Olha aí, rapaz, olha aí, olha crente, olha aí, olha o pastor florou por aí, agora que o pastor Sila Malafaia. Ao outro, o Edir Macedo. Aí o cara está lá se ajoelhando diante de tudo que é pastor, de tudo que é religioso lá, pedindo as bênçãos. Aí o povo fica lá, os crentes ficam lá tudo maravilhado com isso. Aí entra um governo ruim, né? Sai um governo terrível, entra outro governo ruim também, e assim desse jeito, aos trancos e barrancos, a gente vai seguir na caminhada. Mas os nossos olhos tem que estar para Cristo, a nossa mente tem que estar lá em cima, não é em Lula, não é em Bolsonaro, é em Cristo. Crente que se deixa manipular por essas pessoas, meu irmão, por esses líderes que não passam de Neros modernos, querem simplesmente dominar a igreja por causa do voto. Acorda, igreja! Nós não somos um curral eleitoral, nem instrumento de manipulação. Eu não sei o dia nem a hora que Jesus vai vir, mas eu sei que Ele vai vir, meu irmão. E o tempo hoje é tempo de nós obedecer, de nós nos santificar, de nós nos separar, de nós darmos testemunho do Evangelho, meu irmão. É o tempo hoje, é agora, de pregar, de anunciar, de propagar as verdades de Deus. Não de estar aí perdendo tempo de cabo eleitoral, levantando uma bandeira de um partido. Isso faz parte das profecias, deixa ela se cumprir lá, ninguém pode mudar. Mas o papel da igreja verdadeira de Cristo não é isso aí. O nosso papel é outro dentro da profecia. É pregar para a igreja estar pronta pela purificação da palavra para o dia do arrebatamento. E o alerta dele é isso aqui: o dia nem a hora eu não sei, eu não quero jogar meu ministério na lama. Se viesse um anjo lá em casa, eu falei, irmão, eu acordei. Se eu chegasse um dia aqui, irmãos, eu acordei de madrugada, uma luz na minha frente, um anjo falando comigo. Eu perguntei, quem és? Quem és tu, ó anjo? Né? Que crente, quando vai falar as coisas celestiais, ele, né, fala assim, né? Quem és tu, ó anjo? Aí o anjo ia dizer, eu sou Gabriel. Pois diga, Gabriel, eu vim a dizer-te, ó Jardel, que o dia de Cristo será no dia 31 de dezembro de 2019. E eu ia dizer para ele, saia daqui, Satanás, vá-se embora, bata em retirada. Porque Jesus disse, nem os anjos do céu sabem, unicamente o Pai. Deus não revelou, não revela e não revelará o dia, nem a data, nem a hora do arrebatamento da igreja. É nosso dever andar em vigilância e obediência. Então para de dar crédito a essas coisas, pelo amor de Deus.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Doze profecias registradas, previsões, tudo furada. E eu vou mandar um recado aqui, está aqui em mim, tá vendo? Tá para mim, tá? Vou mandar um recado. Deixa eu ir mais perto aqui. Tá bom aí? Vou mandar um recado para vocês, pastores, profetas, vocês que estão aí nas redes sociais, internet ou nos e-mails da vida, perturbando o povo, dizendo que Jesus vai voltar no dia 20, não sei de quanto, meu irmão. Eu não quero receber seus e-mails. As pessoas não querem, o povo de Deus não quer receber seus e-mails. Não me interessa gente que marca dia e hora para Jesus voltar. Você não passa de um falso profeta. Teu ministério está na lama, meu camarada. E qualquer um que se levantar para marcar dia e hora vai ficar na lama também. Se você quiser ainda que teu ministério dure mais uns tempinho, então, meu irmão, prega que Jesus vai voltar. Prega que Jesus está voltando. Anuncia à igreja isso. Mas não marque dia nem hora, nem que um anjo te apareça, quanto menos com essas interpretações, exegeses malucas que eu acabei de ler aqui. Que porque Mateus 25 diz que é o dia que ele vai voltar, o verso 25 diz que ele vai voltar, então 25 tem que ser o dia. E vocês, irmãos, não vos perturbeis, quer por palavra, quer por epístola, quer por vídeo, quer por lives, como se o dia de Cristo já tivesse chegado, ou como se a data do dia de Cristo tivesse sido revelada, porque não será assim, meus amados. Então somente vigiem, guardem suas vestes e sirvam ao Senhor de todo o coração. Assim é que vivem os eleitos de Deus, esperando a volta do Senhor.